Sejam bem-vindos ao episódio de número 70. 70 do nosso Supremo Cast. Não é isso, meu amigo Francisco Menezes, vulgo Chiquinho? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Bruno, eu costumo dizer que o constitucionalista que está satisfeito com a justiça brasileira ou já enlouqueceu ou está muito mal informado. Sensacional. E aí, Carolina? Oi, Bruno. Oi, Chiquinho. E é isso mesmo, viu, Chiquinho? Seja para discutir o direito à interrupção da gestação, com quem podemos nos casar e temas relativos à política prisional e até o direito de ensino domiciliar, fato é que toda a vida privada passa hoje pelas cortes constitucionais. Nesse sentido, em pouco mais de 3 décadas, o Supremo Tribunal Federal passou de uma corte discreta a um agente de extremo protagonismo, que decide suas demandas ao vivo e se vê no meio de debates politicamente densos, ao ponto de ser frequentemente acusado de ativista. E, diante desse cenário, com uma jurisprudência instável e que nem sempre observa seus próprios precedentes, a população acaba enxergando o Supremo como um órgão meramente político. E pensando nisso, será que a constitucionalização da vida privada tem o objetivo de manter a hegemonia de elites políticas e econômicas que transformam o judiciário em campos de batalha sem se preocupar com o debate constitucional? Para nos explicar toda essa polêmica com profundidade, reflexão e com as críticas necessárias, o Supremo Cast hoje recebe, neste episódio número 70, um convidado que tem muito a nos ensinar, não é isso, Francisco Menezes? Exatamente, além de um grande amigo pessoal, Plauto Cardoso é escritor, advogado, docente e pesquisador nas áreas de direito constitucional, direito administrativo, direitos humanos e política. É pesquisador e professor convidado de diversas instituições estrangeiras, no México, na Itália, na Argentina, na Colômbia, além de professor da pós-graduação da PUC Minas e da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, além da Escola Judiciária do Piauí, é doutorando em Direito Constitucional pela Universidade de Buenos Aires, mestre pela FGV, além de mestre em Literatura Inglesa pela Universidade de Sussex, na Inglaterra, especializado em Linguística Aplicada pela Universidade de Brasília, graduado em Direito, graduado em Letras Inglesas. Temos a honra de convidar o meu amigo Plauto Cardoso. Por favor, se junte a nós na mesa, Plauto. Meus queridos, Chiquinho, vou lhe falar uma coisa. Eu já peguei para mim e agora toda vez que eu tenho uma aula gravada, eu sempre começo desse jeito. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Boa madrugada, exato. Não há outro jeito. Muito boa tarde, Bruno, Carol. Prazer em conhecê-los, muito obrigado pelo convite e por me receber hoje aqui. Eu no Piauí, Bruno, se fala... Eu tenho um pai mineiro que, depois de ser juiz nos territórios, assumiu a magistratura no Piauí. Então, fiz carreira até a aposentadoria no Tribunal de Justiça do Piauí e eu acabei morando 3 anos em Teresina. E no Piauí, Chiquinho e Carol, se fala que, olha, dê dinheiro, mas não dê intimidade a uma pessoa, entendeu? Estou falando aqui de um pouco de intimidade, eu já entro neste programa com uma certa angústia, porque as conversas com o Chiquinho, na hora que eu pisco, já acabou, sabe? O Chiquinho, naquele milênio pré-pandêmico, o Chiquinho, quando a gente convencia ele a tirar um tempinho e vir jantar aqui em casa, a minha esposa, no final, isso terminou virando uma piada interna, falava assim: ele não emite certificado, não. Participei no jantar com o Francisco Menezes, validade de 4 horas para eu colocar no Lattes, porque as conversas são sempre tão densas e tão profundas que ela saía assim, mas eu estou me sentindo mais iluminada hoje. Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite, muito boa madrugada. Plauto sempre foi muito gentil. Uma honra. Vocês estão vendo. Professor Plauto, é ótimo ter você aqui com a gente no Supremo Cast, com esse currículo invejável. O senhor falou do Piauí, né? A gente tem vários alunos do Piauí. Um abraço para o Jofferson, para a Marina, para o Davi, para a Jéssica. Tem uma galera lá do Piauí que nos ouve sempre. Então é sempre bom a gente lembrar da galera do Nordeste, que é muito frequente aqui no Supremo Cast. Mas vamos já chegar de cara nesse episódio que vai dar o que falar. E já vou para a primeira pergunta aqui, hein, Chico? A primeira pergunta é: a população em geral, as pessoas que não são do direito, muitas vezes,
elas falam que o STF devia ser fechado, que o STF é político, que isso não é judiciário, que isso é a ditadura do judiciário. Primeira impressão sobre essa fala que está cada vez mais comum da gente encontrar, professor Plauto. Olha, mas eu entendo muito. Veja que, mas é bastante plausível, né, Chiquinho? Veja que hoje em dia o brasileiro médio é capaz que saiba nome e sobrenome dos 11 integrantes de nossa Corte Suprema do que o dos 11 jogadores de futebol que a gente mandou para a Rússia na última Copa do Mundo. Isso era impensável. Veja, quando eu venho estudar em Minas com 16 anos, quando eu faço 18 anos, nós temos uma nova Constituição, 1988, sou de 70, você tem uma corte absolutamente discreta, eu não sabia nome de ministro algum, de como, vale lá nome e sobrenome, não era parte do dia a dia da gente, não era uma questão midiática. A corte, nos seus primeiros anos, Bruno e Carol, passa muito tempo ocupada ditando a regra do jogo, né, falando como é que ela mesma iria funcionar, como é que os poderes iriam funcionar e se interagir. Era uma nova ordem constitucional, essa era a maior demanda. Depois passa, até o final da década de 90, com todas as privatizações do governo do Fernando Henrique Cardoso, e aqui alerto a todos os nossos queridos ouvintes que eu posso eventualmente até falar nomes de certos governos. Eu não tenho a menor preocupação com política partidária em minha vida acadêmica. Eu estou aqui sempre, e quero que vocês todos entendam os meus comentários, como preocupação com política pública, com instituições. Então, a Corte, até o final da década de 90, estava preocupada com questões inflacionárias e questões das grandes privatizações. Não eram governos que traziam, ou que se podiam, quem sabe, até se dar o luxo de ocupar com bandeiras mais populares. Como a casa um pouco mais organizada, Chiquinho, chega ao poder o ex-presidente Lula da Silva, que chega com uma carga de bandeiras mais ligadas à justiça social. Essa, sabe, que prometemos lá na Carta de 1988, com esse que virou quase que um catálogo de ilusões, e vamos tratar disso com um pouco mais de carinho. Veja que, neste momento, a Corte começa a ser desafiada com questões de políticas públicas, para dar e ser chamada a dar, este é o grande papel de uma Corte Constitucional nesse nosso contexto atual, dar um certo selo de juridicidade, de legalidade a essas políticas públicas. E aí, Bruno, para responder a sua pergunta, dessa corte que sai de uma corte discreta, que ninguém conhecia, a uma corte que, em 2007, aí esse é um ano muito marcante, muda o seu modo de agir. Uma dada classe de funcionários públicos insatisfeita com a promessa lá de 88, falaram, vocês falaram que a gente podia fazer greve, ia poder, e até agora ninguém regulamentou isso. E aí a Corte, neste momento, pela primeira vez, não só reconhece a omissão legislativa, como também diz que lei deveria ser aplicada enquanto o Congresso não legislar. Isso foi uma inovação. A Corte sai num crescendo de 2007 até 2019 e passa por todos esses temas que Carol falou. Em 2005 é instada a dizer se podemos, e termina em 2008 esse julgamento, a instada a dizer se podemos pesquisar com células troncos, casamento homoafetivo, nepotismo, quem podemos contratar, quem a administração pública pode contratar. E você vai no crescendo até o ponto, ensino domiciliar, posso ou não ensinar meu filho em casa, até o ponto que a Corte chega, em 2019, ao seu clímax e legisla de forma tão profunda em matéria penal, e me parece, professor Chiquinho, que a Constituição comanda aí, requer lei em sentido estrito, no caso da criminalização da homofobia. Então, é natural, né, que, primeiro, a população tenha essa imagem, Bruno, principalmente de quem não é do direito, tem essa imagem que o juiz constitucional acorda de manhã e fica tratando disso tudo. Esses são julgamentos excepcionais. O juiz nenhum constitucional levanta de manhã cedo e fala assim, deixa eu ver, hoje eu acho que eu vou tratar do aborto.
aborto. Não, não é assim. A corte fica majoritariamente, vamos ver isso, tratando de questões principalmente da constitucionalidade, da inconstitucionalidade de leis estaduais que nunca deveriam ter nascido. Né? São muito mais causas desse tipo do que qualquer outra coisa. Mas quando a corte assume este rol, este papel protagônico, com um impacto muito claro na vida do dia a dia, aí qual que é o problema da população? Que começa a notar. A população nota que às vezes certas regras são seguidas e às vezes não. A população vê que em certo ser momento... coerente o tempo inteiro, né, professor? É muito difícil manter a coerência para tudo. Mas aí é um outro problema. Nós estamos falando de uma corte que tem dificuldade de manter qualquer coerência. Seus precedentes nascem com problemas muito sérios na sua própria gênese. Você tem longos votos em ratio decidente, às vezes, que são contraditórias para chegar na mesma conclusão, ou que são coincidentes e chegam em conclusões opostas. A corte que não observa a sua própria jurisprudência e a população nota. Mas vem cá, mas agora pode prender depois desse julgamento no segundo grau, mesmo com recurso? Agora não pode mais? Aí a imagem é de uma corte política. Para usar o exemplo da semana, né? Pode abrir igreja ou não pode? O governo estadual e municipal podem determinar esse fechamento ou não pode? O plenário decidiu que isso cabe a eles. Não, mas eu aqui, no meu final de semana, no meu plantão, eu entendo que é diferente. É uma zona, cara, não dá. Então, eu concordo, adiro integralmente ao seu pensamento, à pergunta que fiz. A população tem razão mesmo de entender que a corte se torna cada vez mais algo político, né, Chico? E deixando a técnica de lado, né, cara? Exato. Eu achei interessante esse marco inicial naquele mandado de injunção da greve do funcionalismo público, e eu me lembro exatamente todo o bafafá que aquele julgamento gerou, e realmente é de lá para cá que a gente vê cada vez mais essas matérias sendo julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, como o Plauto colocou brilhantemente, muitas vezes sem coerência e o pior, né, sem um respeito ao colegiado. Porque mesmo quando o plenário julga, nós temos muitas vezes 11 votos com fundamentos completamente distintos, são 11 monólogos que não concordam entre si, muitas vezes em nenhum momento, a ponto de de ser quase impossível que um jurista aponte precisamente qual foi o fundamento do acórdão. Com a tese. Porque não tem acórdão, porque tem, na verdade, 11 votos que são exercícios de vaidade, que muitas vezes falam coisas opostas, às vezes para chegar na mesma decisão, às vezes para não chegar. Agora, dentro dessa parede no qual a gente está colocando o STF, a gente nota que a Corte tomou para si a responsabilidade, muitas vezes, de julgar contramajoritariamente, de fazer, e isso às vezes é dito pelos ministros, fazer o que o Congresso Nacional muitas vezes não tem coragem, como, por exemplo, julgar a criminalização da homofobia, mesmo sem lei escrita, estrita, prévia e certa, rasgando de morte a Constituição, em algo que era impensável há 10 anos atrás, mas, enfim, não estou dizendo se a homofobia deve ou não ser criminalizada, mas da forma como a Corte fez, claramente isso é extremamente debatível. Mas a minha pergunta é papel de cortes constitucionais julgar de forma contramajoritária? E nessa esteira, o STF pode ser chamada de corte constitucional no Brasil? Olha, são perguntas bastante interessantes, porque é o que se pensa, né? É o que se pensa. Nós aprendemos, ou pelo menos deveríamos ter aprendido, a duras penas. E aí, para usar uma frase do ministro Roberto Barroso, aprendemos durante a Segunda Guerra Mundial que o direito não poderia ser embrulho para qualquer conteúdo. E aí decidimos instaurar, e aí começa esse grande protagonismo, instaurar no seio de nossas repúblicas cortes constitucionais com esse ethos, né, com esta função Robin Hood de defender minorias.
ou de defender a democracia, defender valores constitucionais que resolvemos definir que seriam valores desejáveis para uma democracia livre, defender de uma eventual maioria tirânica de turno. Então, é o papel e uma das razões nascentes, um dos fundamentos do que se chama comumente da dificuldade contramajoritária, que é a existência de uma corte ou de um órgão dentro de um poder não eleito com a prerrogativa de anular, de revogar atos normativos dos poderes eleitos. Essa tensão entre a existência de uma corte constitucional e a teoria democrática é o que a gente chama de dificuldade contramajoritária. E você vê isso nos votos dos ministros. Veja o ministro Gilmar Mendes, naquele caso da ficha limpa, né? Eu me lembro que este voto é um voto que eu sempre tenho à mão. Ele fala, nos primeiros 20 linhas, ele usa o papel contramajoritário da jurisdição constitucional, a opinião pública, ele fala de forma contramajoritária, a Constituição, ainda que contra-majoritária, tensão entre a jurisdição constitucional e democracia, isso nos primeiras 15, 20 linhas. Então, mas será? Veja, por exemplo, é muito fácil, né? É um erro garrafal. E aí eu estou citando aqui o famoso investigador britânico Sherlock Holmes, né? E aí, em uma das suas falas, ele fala assim: olha, é um erro garrafal, meu caro Watson, tentar chegar nas conclusões antes de se ter os dados e fazer com que os dados se encaixem às suas conclusões, né? Veja o que Thomas Macho fez no maior dos estudos que temos conhecimento e que analisa todas, eu estou falando todas, queridos ouvintes, todas as sentenças, uma impossibilidade aqui, né, Bruno e Carol, todas as sentenças da Corte Constitucional, da Corte Suprema Norte-Americana entre meados de 1930 e meados de 1980, são 50 anos. Conclusão que deixou boquiaberto o mundo jurídico mundial. A Corte Constitucional norte-americana não era uma corte Robin Hood. A Corte Constitucional americana decidia de maneira majoritária, em sintonia com o poder dominante, em mais de 62% dos casos. E somente decidia de forma contramajoritária em troca de poderes. Então, no que pese toda essa questão de decidir de forma contramajoritária, o que a gente vê muito é uma sintonia muito forte entre a forma como decide uma Corte Constitucional e o poder dominante. Veja os poderes do relator, professor Chiquinho. O Supremo em Pauta analisou todas as decisões da presidência do ministro Ricardo Lewandowski. E aqui não é a crítica ao ministro nem nada, é porque é o único recorte que temos dados. Analisa todas as decisões. Em 80% dos casos, dos julgamentos, o voto do ministro é coincidente com o voto da maioria vencedora. Há várias razões possíveis para isso, mas isso chama atenção, como se julga. Nós não temos dados para afirmar que o STF julga de forma contramajoritária, mas aqui, Bruno e Carol, o que é julgar contramajoritariamente? A defesa de direitos de minoria requer sempre um julgamento contramajoritário, mesmo quando se tem apoio da população? O que é julgar contramajoritariamente dentro de um contexto continental como o Brasil? Em certos momentos você tem apoio no Sudeste, mas não no Nordeste, ou no Sul, que é mais conservador em certos assuntos. Então, assim, a impressão que tenho, e isso faz parte da minha própria pesquisa no doutorado, é que o nosso STF, apesar do discurso Robin Hood, presente em vários dos seus votos de seus ministros, e principalmente na última década, não é uma corte que julga de forma contramajoritária, majoritariamente. Corte Constitucional sempre vão julgar de forma contramajoritária, mas eu não acho que este é o papel do nosso STF, como também não é o papel, e não é o papel, e nós temos dados para isso, da Corte Suprema do Canadá, da Corte Suprema da Nova Zelândia, da Corte Suprema Sul-Africana, da Corte Suprema de Israel e da Corte Suprema norte-americana.
Muito provavelmente essa é a nossa conclusão e essa é a minha percepção pessoal também. Mas o STF é uma corte constitucional? Ele pode se chamar dessa forma? Podemos chamá-lo dessa forma? Aí veja essa questão da engenharia, né? A engenharia constitucional lá de 1988. Nós pensamos veja que criamos um tribunal gigante, 33 ministros, tudo, para ficar a cargo das causas federais, para que pudéssemos ter aí uma corte realmente constitucional. Então, houve debate, inclusive, Carol e Bruno, naquele momento, de retirar o STF da cúpula do Poder Judiciário brasileiro e colocá-lo como uma corte alemã, uma corte estritamente constitucional, mas fora do poder, da estrutura do Poder Judiciário de forma clássica. Óbvio que isso não foi adiante, porque retirar o STF da cúpula do Poder Judiciário brasileiro significaria retirar poderes dos ministros, e isso, obviamente, os ministros não gostaram e lutaram para se manter onde estão. Veja o que pensamos. Pensamos numa coisa e acabamos com outra, e por isso que os dados são muito importantes, né? Eu ouço constantemente, para falar de um tema que debatemos muito, Chiquinho, que é a questão do nosso sistema prisional. Nosso sistema prisional está em crise. Não está. O nosso sistema prisional funciona perfeitamente como um sistema de encarceramento em massa, como foi planejado. Então, a crise é uma outra. É o problema de engenharia lá de trás. Os nossos tribunais funcionam perfeitamente como foram planejados. Se alguma coisa está errada, o problema foi da concepção lá. Veja as ferramentas que usamos, meu Deus do céu, gente, para medir os nossos tribunais. A gente mede a eficiência dos nossos tribunais como se mede restaurante. Quantos pratos entregam os comensais e qual o tempo de entrega aos comensais, sem se perguntar, esta é a pressão sobre os juízes, sem se perguntar se o prato certo está chegando ali naquela pessoa certa, se aquela pessoa tem intolerância à lactose. Então a gente fica medindo eficiência, qual o número de tutela jurisdicional que o juiz de primeiro grau, segundo grau entrega, e o tempo de entrega. Isto obviamente não é a forma adequada de medir uma defesa de tutela de qualquer tipo de direito. E aí, como é que pensamos no STF? Pensamos numa Corte Constitucional. A Fundação Getúlio Vargas analisa, agora no outro projeto, Supremo em Números, em seu primeiro relatório, analisa os mais de 1.222.000 processos que tramitam na Corte entre 1988 e 2009. O que os dados nos refletiram? Os dados mostraram, primeiro, que nós não temos um STF. Nós estamos falando de, no mínimo, uma quimera, no mínimo, de 3 cabeças. Nós temos uma Corte Constitucional, sim, nós temos uma Corte Suprema Recursal e nós temos uma Corte de competência originária. Mas aí, qual que é o problema? Pelo menos do ponto de vista quantitativo, Bruno, a Corte que pensamos para ser nossa Corte Constitucional somente em 0,51% dos casos que chegam até ela. Em 90 e quase 2% é uma Corte Suprema Recursal, em quase 7,5%, quase 8% é uma Corte de competência originária. Qual que é o resultado disso? Não é uma Corte que escolhe o seu destino é escolhido pelas partes através desse mar de recursos que chegam até ela. Chiquinho, é a Corte Constitucional mais generosa em termos de portas abertas do mundo. São 52 maneiras de chegar ao nosso STF, das quais 36 são comumente usadas diuturnamente. E isso mesmo depois de todas as reformas que foram feitas, né? A Emenda Constitucional 45, o novo CPC, as leis que antecederam ao novo CPC, enfim, as próprias súmulas, né? Que foram dificultando a subida de recursos. Eu adoro opinião lastreada em dados. Isso é ciência, isso não é pitaco. Carol. Professor Plauto, e pensando nessas decisões contramajoritárias, nesse papel de Corte Constitucional, acho que a gente começa a caminhar pelas consequências políticas do fortalecimento do judiciário como um todo. E nesse sentido, eu quero te perguntar, quais são as origens políticas para a gente iniciar esse debate da recente onda de constitucionalização? Como é que você explica isso para a gente? Olha, Carol, eu vejo 2 ondas. Você tem uma onda clássica aí de constituições que nascem depois de um regime duro, de regimes autoritários. Então você tem uma onda na segunda metade dos anos 40 aí do século passado, retrasado, 1900
e 40 em diante, metade disso, 45 em diante, que você tem a Constituição Indiana, aí você tem o pós-guerra com a Constituição Alemã e várias outras constituições nesse contexto, que são contextos, a nossa própria Constituição vem desse contexto de 88, de um período de redemocratização, a Constituição sul-africana, pós-apartheid, são constituições que têm muita coisa em comum, que são constituições programáticas, e aí entra o cavalo de Troia, são questões que prometem uma nova nação e prometem uma nova ordem mais justa e livre, e ao mesmo tempo é uma carta de direitos aliada e atrelada ao estabelecimento dessa possibilidade de revisão judicial de uma forma mais intensa. Mas também tem uma segunda onda. E é uma segunda onda porque quando a gente pensava lá atrás que esta era a principal razão, e fazia todo sentido, voltando àquela frase do ministro Barroso, que a gente aprendeu, e Kelsen também, lá dos Estados Unidos, já começa a escrever e falando assim, olha, gente, aquilo que eu falei, que esta validade formal do direito não era bem assim, não. Né? Descobrimos que o direito não podia realmente ser embrulho para qualquer conteúdo. Né? E aí, que nesse contexto no qual a Constituição Alemã de 1949 inspira todas as outras, a primeira Constituição do Ocidente fundada no conceito de dignidade da pessoa humana. Pensávamos que este era a grande onda e a grande razão histórica do nascimento desse novo constitucionalismo. E esse protagonismo e a própria existência, né, de uma corte constitucional a cuidar desses valores que a gente nunca mais queria que qualquer maioria de turno pudesse modificar. Mas nós temos uma segunda onda, Carol. Veja que, por exemplo, em 1982, o Canadá. Em 1990, a Nova Zelândia. Em 92, Israel. E aí, para citar países que temos dados e que tem uma coisa bastante diferente da nossa. Vinham países que vinham daquela tradição britânica, daquela interação de poderes à la Westminster, com a profunda deferência do judiciário ao parlamento. Né? O juiz, dentro desse contexto, é aquele juiz que, na dúvida, não decide. Ele pergunta, manda de volta, senhores deputados ou senhores parlamentares, os senhores que criaram, qual que era a verdadeira intenção dessa lei? Sai desse contexto de deferência e criam suas próprias cartas de direitos e dão poderes protagônicos às suas cortes. O Canadá fez isso, Israel fez isso, abandonam toda uma tradição e vão para uma tradição de common law, e vão para uma tradição constitucional como a nossa. Só que aí nós já estamos falando de democracias maduras, né? Mas ao mesmo tempo, Carol, você tem aí um contexto que, apesar de democracias mais maduras, é inegável o problema do status, e aí indo para a Nova Zelândia, o status da população maori. Veja o problema óbvio do conflito israelita-palestino. Veja no Canadá a questão da multirracialidade do país. Então, são também, apesar de democracias maduras, são países extremamente divididos do ponto de vista socioeconômico ético. E esses padrões são refletidos no que é constitucionalizado e na defesa dessa constitucionalização. Então, são duas ondas. Mas, pelo que eu estou entendendo da sua exposição, da nossa conversa, essa constitucionalização, ou essas duas ondas de constitucionalização, acabaram criando uma certa judicialização da política e a possibilidade de uma constante revisão judicial de decisões e debates que meio que saem do parlamento e vão para o judiciário. Quais são as implicações disso para os governos democráticos, na sua visão? Olha, Chiquinho, a primeira coisa aí é um risco de longo termo, um risco muito grande para essas elites que ou impulsionam essa constitucionalização ou não interferem, resolvem não interferir nesse processo de constitucionalização, e aqui declaro que estas são escolhas autointeressadas de criação de possibilidades de manutenção de sua própria hegemonia. Tá? Qual que é o primeiro grande risco? É a erosão da imagem pública dessas cortes supremas como órgãos autônomos e apolíticos. Né? Este é o primeiro grande risco, porque isso mina, inclusive...
É isso a gente está vendo aqui, né? O Supremo Tribunal Federal é a imagem cuspida escarrada disso. Exatamente. Essa é a primeira coisa. A segunda consequência é o que se tenta fazer, o que aparentemente é uma escolha benevolente, progressista, de criar uma carta de direitos e decidir que a segunda conclusão é que quando você faz isso, você volitivamente amputa poderes dos poderes eleitos e os entrega prerrogativas ao judiciário, né? E aí você vai rumo a uma supremocracia, como diz o professor Oscar Vilhena da FGV, ou você vai rumo à juristocracia de que fala o professor Ran Hischel da Universidade de Toronto. Mas por que poderes eleitos poderiam querer? Em que se beneficiariam? Né? Porque há um risco aí nessa brincadeira. Porque se você leva isso para um outro corpo, será que você não perderia o controle? Como é que isso poderia, a priori, manter hegemonia de qualquer classe? Veja que isto acontece e aconteceu em todos os contextos, seja nessa primeira ou nessa segunda onda, democracias nascentes ou democracias maduras, em momentos em que as elites estavam sob risco ou continuavam sob risco dentro da discussão majoritária dos poderes eleitos. Levar isso para o parlamento, para o judiciário, tem uma dupla vantagem. Primeiro, você ainda se sentindo uma elite que tem a prerrogativa de escolher juízes constitucionais, por exemplo, e aí você já não vê mais o parâmetro do notório conhecimento jurídico. Ou alguém tem dúvida de que os 11 que sentam hoje têm algum problema nesse sentido? São pessoas com profundo conhecimento jurídico. Mas veja, por que o padrão mais importante agora, como usam é outra coisa, Chiquinho, mas que sabem, inclusive, escolher quando usar de uma forma ou de outra, eu não tenho dúvida. Mas por que o padrão por que o parâmetro, de repente, não é mais exclusivamente o notório conhecimento jurídico e vira a ser o próximo juiz constitucional vai ser terrivelmente evangélico? Né? É esta questão, porque você tira o ônus do debate majoritário, que pode ter um custo político muito sério, e você torna problemas sociais, isto é um grave erro em termos de consequências, problemas sociais viram problemas jurídicos. Não, mas veja, isso é seríssimo. Isso é seríssimo. Veja que, por exemplo, porque aí você termina, em matéria penal, por exemplo, você termina legislando com o Código Penal na mão. Você tem um problema que é um problema social e você termina tornando um problema criminal. Isso é muito sério. Veja que a consequência disso eu e minha esposa, isso é muito importante. Nós estamos ouvintes que são estudantes de direitos, né, Bruno? É importante que na formação, e a nossa formação jurídica peca nesse sentido de inculcar na mente do advogado nascente, do jurista nascente, que a opinião dele pouco interessa. O que interessa é a opinião jurídica fundamentada dele, mas a opinião pessoal pouco interessa. Eu e minha esposa jamais escolheríamos fazer um aborto, inclusive por razões distintas. Mas isso não muda o meu apoio à despenalização do aborto, porque não muda o fato de que 300 4 artigos escritos exatamente nesse sentido. Não muda a nossa opinião, a do Bruno, a da Carol aqui, ou do Chiquinho sobre aborto, ou de qualquer outro ouvinte, não muda o fato de que 300 mil mulheres partem à porta do SUS com problemas sérios pelos abortos feitos em clínicas clandestinas, inclusive as argentinas, antes da descriminalização agora feita pelo Congresso argentino. Isso não muda o fato, a minha escolha pessoal, não muda o fato de que entre 5 a 6 mil dessas mulheres vão falecer. Ou seja, é um prejuízo tremendo, né? Então, E desculpa, porque esse assunto me toca muito, sabe, professor Plauto, porque é o seguinte, cara, eu sempre, nas minhas aulas e palestras, eu sempre tento brincar com os alunos de uma forma bem lúdica, para eles entenderem uma coisa, cara, você tem o direito de ter a posição que você quiser, como você falou, a questão do aborto, isso é o seu âmbito, isso é a sua individualidade, essa é a sua forma de enxergar a vida, essa é a sua construção psíquica, muitas vezes, né, que o jurista, às vezes, parece que esquece o lado psíquico das coisas. Agora, isso é uma coisa completamente diferente do que uma democracia vai estabelecer como regra geral. Então, a gente tem que fazer um distanciamento. Qual que é o distanciamento?
Eu, Bruno, tenho dificuldades de fazer ou incentivar uma mulher a fazer um aborto. E isso não tem nada a ver com eu dizer que o nosso ordenamento deveria permitir para quem quisesse. A gente quer sempre partir de um pensamento unitário. Isso é um ranço terrível do cristianismo, que todo mundo tem que acreditar na mesma salvação, todo mundo tem que acreditar na mesma ideia, e quem não acredita é inimigo, sabe? E é isso assim, é a semente do mal dessa polarização idiotizante que a gente vive na sociedade hoje, cara. Não tenha dúvida. E aí você tem um problema que é social e não religioso, e você trata ele como se fosse um problema jurídico. E problema social, né, Bruno, problemas sociais requerem soluções sociais e não soluções penais, né? Muito menos. Senão o direito vira um fetiche, né? O direito vira um fetiche, como se vai solucionar todo e qualquer problema existente na vida de sociedade. A gente já falou isso aqui em vários outros episódios do Supremo Cast. Carolina. Eu concordo plenamente com o Bruno e, inclusive, assim, essa fala dele foi cirúrgica. A gente precisa saber dividir, separar os papéis, né? O eu jurista e o eu não jurista. Porque não quer dizer que, por eu acreditar que aborto é questão de saúde pública, que eu vou fazer um aborto ou que eu desejo que alguém faça, enfim. E essa questão de aborto me toca muito também. E tá judicializado, hein, Carol? E tá lá na DPF lá, hein? Tá na DPF lá, exatamente. 442, ajuizada pelo pessoal, que o STF não vai pautar nunca na próxima década. Eu faço uma aposta com quem quiser que ele não vai pautar isso. Já tem o HC, né, do Luiz Não, Roberto mas o HC é anterior, né, e falava de prisão preventiva. Mas 124.306, exatamente, em que ele discursa quase 10 páginas sobre a inconstitucionalidade do aborto. O objeto do HC é prisão preventiva, tem um parágrafo. E depois tem 10 páginas para traçar a opinião dele sobre o aborto. E aí, na sequência, coincidentemente, meses depois, o pessoal ajuiza a DPF 442. Assim, coincidência. Exato. Não, e opinião que, inclusive, não foi pedido, porque no HC não se cogitou sobre essa inconstitucionalidade. O pedido da liberdade provisória dizia respeito à má fundamentação da prisão preventiva. Então, você vê a que ponto o ativismo chegou. E eu concordo plenamente, adiro também aos pontos que foram desenvolvidos. Eu, inclusive, digo aos meus alunos de graduação, eu falo, olha, se você colocar a sua opinião embasada em senso comum na prova, eu te dou 0 por extenso. Por extenso na questão. Pois é, porque, veja, então são esses dois riscos, a deterioração da imagem da corte e este insulamento, se insula o debate político e o leva de forma segura, né, ao judiciário, que a gente termina depois descobrindo pelos dados, não julga de forma necessariamente contra-majoritária, tende a julgar em sintonia com o poder dominante. Veja a situação mencionada pelo professor Bruno, se templos evangélicos vão abrir ou não no domingo, e aí a gente nota que basta um juiz constitucional para causar o estrago. Exatamente. Carol? Professor Plauto, e pensando nessa questão principalmente do aborto, e a gente já mencionou isso aqui de certa forma, eu lembro muito do ativismo judicial. E para a gente entrar nessa polêmica, eu quero te fazer algumas perguntas. A primeira delas, o que é o ativismo judicial? Porque muito se fala, mas acho que pouco se conhece efetivamente sobre isso. E outra pergunta, a opinião pública, nesse sentido, do ativismo judicial, deve ser ouvida pelo judiciário? E em que momento a gente pode dizer que um juiz constitucional cruzou a linha e deixou de decidir para começar a legislar? Essa é a mãe de todas as perguntas. E simples, né? Mas olha, eu vou começar pela segunda. Opinião pública. Habermas fala que opinião pública é algo que definitivamente, estou citando, definitivamente deveria se deixar de usar para fins científicos, dada a total falta de consenso sobre o seu significado. Né? Então, assim, quando se fala de opinião pública, o que é? Opinião de quem? Eu estou falando da classe trabalhadora, eu estou falando dos empresários. Então, primeiro que já temos esse problema. A opinião pública, quem é a opinião pública? Segunda coisa, que por melhor e mais estatisticamente sólida que seja, Carol, uma pesquisa de opinião pública não consegue captar, na sua margem de erro, uma coisa chamada espiral do medo,
dá um conceito muito interessante que foi introduzido pela jurista alemã Elisabeth Neumann. O que é essa tese dela? É uma tese muito relevante, que maqueia esses números que a gente... 71% dos brasileiros são contra o aborto. O que é o problema de um dado desse, por mais margem de erro de 0,5? A questão aqui é o seguinte, quando uma tese é percebida por uma pessoa como dominante, ela, se concorda, tende a falar. Se ela faz parte da minoria, ela tende a se calar. E isto maximiza esta o que ela chama de espiral do medo, maximiza certas posições que não necessariamente são dominantes. Então, a opinião pública é um conceito, primeiro, que eu sou do partidário de Habermas. Eu não acho que deveria, primeiro, embasar trabalho científico. Segundo, graças a Deus, veja naquele trabalho que eu citei aqui do Thomas Macho, que analisa aqueles 50 anos aí de decisões da Corte Suprema norte-americana, ele fala que só em 2% de todas essas decisões havia alguma menção à opinião pública. E somente em 5 desses 2%, expressamente, o juiz falava que estava decidindo em direção à opinião pública. É óbvio que magistrados não vão... Não, é óbvio. A gente espera que magistrados não usem a opinião pública na sua ratio decidente, nas suas razões de decidir. E normalmente o iter decisório, o substrato do iter decisório continua sendo o material jurídico clássico e tradicional. Então, esta questão de opinião pública deve ser ouvida? Não. Não. Esse não é um papel de corte constitucional. Isso aí quem tem que fazer são os parlamentos, são os poderes políticos, só que, veja, nós não chamamos... E nem dizer, desculpa, Paulo, e nem dizer que vou julgar assim porque a maioria do Brasil pensa assim. Vou julgar isso aí porque a maioria do Brasil é cristão, tá ok? Estou seguindo a voz das ruas. A voz das ruas. Mas veja que é isso que a gente está vendo. Eu lembro os senhores do voto, sabe aquelas famosas ações de constitucionalidade que a ministra Carmen Lúcia nunca pautou e que depois virou um habeas corpus? Pois é, naquelas duas ações, salvo engano, é a DC 44 e 45, veja o que aconteceu. Pegue o voto do ministro Barroso. Eu estava tentando procurar aqui, ele, em vários momentos, no parágrafo 1º e no 3º, ele fala em prestar contas à sociedade, ele fala em legitimidade do poder judiciário, ele, de forma muito clara, dialoga com o público nesse sentido. Como se este fosse o papel de uma corte constitucional, principalmente julgando em matéria penal. Isso me dá muito medo. Né? E olha que o Barroso é um dos quadros técnicos mais brilhantes da corte. Se você for olhar currículo por currículo, publicação por... Vamos falar de Lattes, né? Não mentiu no Lattes, já está bom também, já não mentiu no Lattes, já é um grande passo. Né? Então, se a gente olhar o currículo do Barroso, baita professor de uma das maiores faculdades do Brasil, né? Um decano da UERJ. Então, e ele acaba pisando nessa casca de banana muitas vezes, né? E só para esclarecer a nossa audiência, as ADCs que o professor Plauto citou eram as ADCs relativas à prisão em segunda instância, né, professor? Exatamente. Mas então, Carol, fica aqui esta minha opinião sobre opinião pública e o uso dela pela Corte Constitucional. Mas veja que nós estamos falando de um poder, não chamamos de poder judiciário de poder à toa, continua sendo um dos poderes políticos do Estado. É um grave erro achar que ele é apolítico, não é. O discurso é outro. É um discurso técnico combinado, mas em momento algum nós sabemos que no direito você tem várias escolhas de caminhos pela frente, todas juridicamente válidas, em vários momentos. Né? Quem dá aula de direito administrativo, então, você nunca tem 2 doutrinas para falar, você cita 5. Né? Eu evito fazer isso, que o aluno fica assim, mas e aí? Para onde eu vou, né? Mas aí voltamos, então, Carol, a sua outra pergunta era o que é, então, afinal, ativismo judicial? E em que momento um juiz cruza a linha? Eu vou dar este momento, o que é cruzar a linha? Veja que quando falamos isto chega à corte como recurso extraordinário,
e com todo o seu contexto no STF, termina quase que sendo tratado como uma ação constitucional. E aí eu estou falando daquele caso da votação sobre o ensino domiciliar. Veja que se pega o voto do ministro Barroso, Carol, há passos legislativos. Os pais notificarão as municipalidades sobre o seu interesse em educar seus filhos em casa. A municipalidade, de tanto em tanto tempo, testará os alunos, não havendo progresso dos testes, comunicarão aos pais. Ministro, não é assim que a gente combinou a regra do jogo. Isto claramente é legislar, mas de uma forma muito aberta. Eu estou te dando um exemplo grotesco, gritante, e de novo, Bruno, eu estou citando o próprio do ministro Barroso, mas é só porque é o meu ministro que eu mais leio e tenho mais afinidade, então eu consigo citá-lo mais como de forma coincidente com minhas visões e também quando eu acho que ele está equivocado. Mas é só por uma razão, porque eu pesquiso mais, mas não tem nada em particular contra, do ponto de vista jurídico, o pessoal com o ministro. Então, esse caso, para mim, é um caso clássico. Agora, e ativismo? O que é? Esse claramente é um ativismo judicial. Mas veja, Carol, que para mim, o termo ativismo judicial não necessariamente é algo que esteja semanticamente com a carga negativa. E veja que nós esperamos do judiciário essa coragem de dar esse impulso civilizatório às repúblicas quando os outros poderes não têm coragem de fazê-lo. E a porta do judiciário que nós batemos. O que nós esperamos é que isso seja feito com uma certa autocontenção, né, e com os parâmetros que combinamos constitucionais lá em 1988. Isso é que nem sempre acontece. Então, ativismo judicial para mim não é uma coisa necessariamente ruim, mas ele é, inclusive, uma das ferramentas à disposição dessas elites que impulsionam essa constitucionalização e o estabelecimento da revisão judicial. Mas eu não acho que ele é um problema. Então, ativismo judicial, para mim, primeiramente, esse impulso civilizatório, ter essa coragem de mover o debate político, que veja que o debate político no parlamento, a gente espera, ele quase não né? É orientado por parâmetros constitucionais. Então, por isso que, às vezes, é muito tentador concordar com Dworkin, é muito tentador e reconfortante até, Carol, concordar com Robert Alexy, por exemplo, que fala que as cortes constitucionais são os representantes argumentativos da população. E Dworkin falava que ali sim é que o debate é feito com a profundidade devida e não no parlamento. Isso também me dá muito medo e por isso que nós estamos onde nós estamos, abrindo o tempo desse jeito. Mas este agir, este julgar de forma contra-majoritária às vezes, este ônus, este ethos de tutelar, de proteger os valores inscritos nas nossas cartas constitucionais, isto é parte do que eu chamo de ativismo judicial, de manter e ter coragem de fazer isso. Só que, às vezes, se cruza a linha e ativismo, eu acho que fica bem ilustrado no caso do pobre ministro Barroso, que eu peguei aqui de saco de pancada hoje. Excelente, Plauto. Cara, o que você falou aí, eu acho muito, muito interessante, mas a gente precisa também pensar um pouco, como você citou aí agora, dessa última decisão da semana passada, da abertura dos templos, que ainda está sendo objeto de discussão, da semana passada mesmo, lá no tribunal, essa consequência, ou as origens políticas que gerou e essas consequências dessa constitucionalização. Eu fico pensando, né, até que ponto a gente vai ter isso dentro do STF, sabe? Porque isso está se repetindo cada vez mais. Nós estamos vivendo, não sei se a gente pode chamar de crise da corte, crise da democracia. Algo está errado, meu amigo. Assim, a gente é jurista e a gente não sabe explicar mais para a família. Como você falou na primeira pergunta que a gente fez. Você chega não tem mais almoço de família também na pandemia, pelo menos isso, né? Mas a gente não tem que explicar certas coisas. A gente não consegue explicar para uma roda de gente mais próxima. Mas não podia, agora não pode mais. A pergunta a gente resolveu
judicializar certas questões constitucionais. A gente tem uma inércia do legislativo. Eu acho que tem um ponto que pouca gente está tocando, Plauto, não sei se você concorda, fazendo uma pergunta dentro da pergunta, o legislativo está perdendo muito com essa pandemia, porque as correntes majoritárias estão atropelando de uma forma como nunca antes vista, porque é tudo plenário virtual, vota aí, e em 6 dias a gente aprovou uma PEC. A PEC 109 foi aprovada em 6 dias, em dois turnos, em 2 casas. Está certo que é emergencial, mas por 6 dias, eu duvido que se tivesse lá com o microfone aberto, com as pessoas indo no púlpito, falando, o deputado defendendo, a pressão ali corpo a corpo, né, que é muito comum na Casa Legislativa, se as coisas estariam sendo tão atropeladas assim. O projeto surge num dia para vacinação por privados, no dia seguinte já está aprovado. Num dia o cara fala, vamos fazer isso, no dia seguinte já passou em todas as comissões, no outro dia já está indo a plenário virtual e no outro dia já está aprovado. Cara, a minha pergunta ela é tão fácil quanto a da Carol, professor Plauto. Onde a gente vai parar? Mas, Bruno, veja... Vai ter uma ruptura? Não, veja que nós escolhemos não ter ruptura. Veja que o que parece ser problemas da pandemia, na grande maioria dos casos, são problemas já pré-existentes. Nós levamos 20 anos debatendo no nosso parlamento o Código Civil de 2002, 20. Nós levamos 5 anos debatendo, vejam crescendo, até chegar nesses assustadores 6, 8 dias aí desta PEC que você falou. 20 anos debatendo o Código Civil, 5 anos debatendo o Código de Processo Civil, 8 meses para debater a reforma trabalhista com o volume de mudanças nas relações de trabalho. 8 meses com votação nas 2 casas, é óbvio que não foi debatido a contento, muito menos amplamente com a sociedade. E então esse crescendo não é uma coisa da pandemia. Esse drive-thru no parlamento já vinha acontecendo de forma crescente. Excelente expressão, vou usar a partir de agora, copiando drive-thru parlamentar. Mas é assustador, quase que você pede uma emenda e vai lá pegar. Você quer retirar ou você quer que entregue em casa? Porque 6 dias para emenda parlamentar é quase isso, é para se assustar. Mas não é? Mas veja, Bruno, que nós não estamos falando em ruptura, nós estamos falando, isso aqui nós temos que nos dar conta, de uma nova dinâmica de relação de poderes. Veja que há muito tempo eu tento mostrar isso para meus alunos, tirem os óculos de Montesquieu, larguem essa obsessão montesquiana de 3 poderes, que isto só servia para explicar o contexto de uma França revolucionária de final do século XVIII. Não dá conta, esta visão tripartite não dá conta de explicar o complexo dos nossos estados constitucionais. Onde eu coloco, por exemplo, o próprio STF? No Poder Judiciário? Não. Ele é um órgão de cúpula e que age de forma política. O discurso é outro do parlamento, mas eu tenho dificuldade de colocá-lo de forma cômoda dentro do Poder Judiciário. Onde eu coloco o Ministério Público? Veja na Vaza Jato o que a gente descobre da falta de compliance e da nossa incapacidade de sequer acompanhar o tamanho dos poderes que demos ao Ministério Público na Carta de 88. Veja as Cortes de Contas, né, que foi um parecer de uma Corte de Contas que derrubou a segunda presidente que empichamos. Já estou dando 3 exemplos aqui de cabeça, então de cara eu já faço aí 6 poderes. Então, primeiro, nós temos que sair dessa dinâmica de 3 poderes, porque ela simplesmente é didática, ela nos serve na sala de aula para contar a história da organização dos poderes republicanos, mas ela não serve atualmente para nos explicar. É mais ou menos como dizia Nelson Rodrigues, a experiência é como um farol de carro, mas ilumina para trás. Então, a tônica nós temos uma nova dinâmica. Esta nova dinâmica, o que acontece com essa nova dinâmica é que o debate é conscientemente, e aqui eu falo de forma expressa, conscientemente retirado do contexto majoritário, insulado e levado para um contexto judiciário que, apesar de toda a técnica, autonomia e independência, ele é afetado por questões políticas de ministros ou desses julgadores. Ou o que poderia explicar? Veja que o ministro Cássio Nunes nem sequer disfarça neste caso. Antes se disfarçava. Nós estamos falando de um ex-vice-presidente de um TRF. Não há dúvida do seu notório conhecimento jurídico, da sua técnica, mas ele nem disfarça naquela decisão. Um mês antes, em fevereiro, ele mesmo votou contra a possibilidade
de que essa associação que propôs essa DPF fosse legitimada. E um mês depois, de novo, cadê a urgência, né? O ministro Marco Aurélio questionou, pobre Poder Judiciário, cadê a urgência disso? Né? O próprio Supremo já tinha decidido também no pleno que essas prerrogativas eram prerrogativas de abertura ou fechamento de negócios, ou do que fosse, eram prerrogativas do Executivo Municipal. Não havia muita dúvida sobre esse tema. E os precedentes... O AGU como advogado-geral das igrejas. Veja que ele, tanto Aras quanto a AGU, vem da mesma associação. Vem da mesma associação. A associação emplacou 3 já. É a mesma associação defendendo os mesmos interesses. Então, o que nós temos aqui, e aí temos que o principal é não morder a risca de ficar preso no debate jurídico, porque é isso que se requer. E esse debate jurídico ele não faz sentido nenhum, porque nem os próprios ministros levam a sério os seus próprios precedentes. Todos os precedentes utilizados pelo ministro Cássio não são nem sequer precedentes. São casos clássicos e até grosseiros de distinguishing. Então o ministro nem disfarçou. É uma decisão política. Antes se disfarçava um pouco melhor. Essa é a minha maior preocupação do ponto de vista estritamente jurídico. E para gerar, isso é uma coisa que a gente tem que ver, Carol, que eu tenho percebido isso, especialmente nesse momento de crise sanitária, econômica que a gente está vivendo, e por que não também política, na minha visão, também uma forma de colocar ainda mais o Supremo nas cordas. Aquela decisão, aquela ação que o próprio presidente da República assinou, a revelia do seu advogado-geral da União, para que o Supremo se manifestasse sobre uma coisa que ele já tinha se manifestado, é exatamente uma manipulação política da corte para que seus aliados tivessem mais munição nas críticas contra a própria corte. E eu vejo um movimento claríssimo nesse sentido. De um não grupo é exclusivo organizado, nosso. Não, isso não é exclusivo nosso. De um grupo organizado que faz a corte ficar em evidência, para a corte falar, lógico que eu nego, e reforçar a argumentação perante os seus seguidores ou súditos, seja lá como se chama. Veja que isso não é um problema só nosso. Veja que veja no contexto norte-americano. Veja que a Barack Obama lhe foi negado a nomeação de um ministro quando estava terminando aí 2 meses do seu último mandato. A Trump lhe foi concedido. Então ele colocou uma juíza terrivelmente evangélica na corte. O que fez o pessoal no Texas? Proibiu toda forma de aborto. Toda, até o aborto por violência, por estupro, por qualquer coisa. E para quê? Porque sabem que fazendo isso, qual que é o próximo passo? Vão levar à Suprema Corte. O que a Suprema Corte vai fazer? Aí provocar uma revisão da própria decisão sobre o aborto na própria Suprema Corte americana. Lembrando que lá o aborto é permitido desde 1973 por uma decisão da Suprema Corte, que agora vai sofrer essa revisão. Mas Plauto, assim, já começando a caminhar para as nossas conclusões, e eu estou achando que a conclusão vai ser muito mais sombria do que eu pensava que seria, ou pelo menos está parecendo. Deixa eu entender e talvez conseguir concatenar aqui aquilo que a gente já construiu até aqui. Me parece que a tentativa de constitucionalização de direitos fundamentais, em tese, como uma proposta para trazer justiça social, vem, de certa maneira, com um cavalo de Troia, que é o poder que o judiciário agora ganha nessa revisão judicial da implementação desses direitos. E me parece que, se esse campo de batalha simplesmente está sendo cooptada pelas mesmas elites, então nós temos a mesma guerra em um campo de batalha diferente. E o pior, antes a guerra se acontecia no parlamento, em que havia um pouco mais de interpenetração das forças democráticas, agora parece que essa batalha acontece em um campo em que só vale o suposto tecnicismo, mas que esconde a política, muitas vezes partidária e até religiosa, dos membros que não se deixam interpenetrar pelas forças democráticas. Então, minha pergunta é bem direta para você. Você acha, então, que esse constitucionalismo, né, no sentido de trazer a uma justiça social prometida pela Carta de 1988,
através dessa revisão judicial. Você acha que, na verdade, isso pode ser antidemocrático? E se for, estamos todos perdidos? Olha, o Chiquinho está querendo aí um final Star Wars, né? Estamos todos perdidos. Aliança rebelde. Pois é. Veja o seguinte, e aí, porque eu sou do time do Bruno também, da pesquisa empírica, eu acho que todos aqui, opinião por opinião, está todo mundo dando. Né? A minha questão é o seguinte, vamos pegar os parâmetros, e os parâmetros são constitucionais. Então vamos pegar nesses países que eu citei, Brasil, Estados Unidos, Canadá, desculpa, tiro os Estados Unidos, Canadá, Israel, Nova Zelândia e África do Sul. Do ponto de vista de direitos de primeira dimensão, esses direitos civis, esses que a gente pede para o Estado uma contraprestação negativa, não me mate, não me torture, me deixe ser e falar. E os direitos de segunda dimensão. Eu sempre gosto de usar dimensão, porque eu fui um adolescente tão rebelde que quando se fala geração, fica parecendo que é uma coisa contra a outra, e os direitos da segunda geração já brigam com o da primeira geração, então eu prefiro usar a palavra dimensão. Vamos pegar então essa segunda dimensão, quando, depois lá daquele congresso, lá em setembro, em 1776, na Filadélfia, depois de um pouco mais de 150 anos, a gente se... um pouco menos, né, de 150 anos, a gente se dá conta que não bastava isso, que a gente tinha que pedir aí um pouco mais do Estado, e aí nascem, e aqui no Ocidente a gente termina esquecendo, por este olhar sempre para a Europa, a gente se esquece da Constituição de 1917 mexicana, belíssima, em que você pede ao Estado que cuide que lhe dê um mínimo de dignidade na sua moradia, segurança pública, educação, né? Vamos parar nesses dois aí, porque se a gente chega em dimensão 8, 9, tem tanta dimensão que, para mim, a partir da quarta, quinta, no máximo, é para vender livro. Né? Então, vamos pegar esses dois parâmetros. Em todos esses países citados, essa promessa dessa benevolente ação de constitucionalização de direitos e a criação de tribunais que, com prerrogativas de revisar atos normativos dos poderes majoritários, poderes eleitos, com esse ônus de manter esses valores intactos ou a salvo, em nenhum desses países essa constitucionalização significou mudança substancial no status socioeconômico das classes tradicionalmente desavantajadas. Então, você tem um contexto de cortes que se ocupam muito com os direitos de primeira dimensão, mas essa promessa de uma porta direta entre uma carta de direitos e um progresso rumo a uma justiça distributiva e social mais profunda e igualitária não é nem remotamente a consequência de que temos tido de nosso constitucionalismo. Estamos todos perdidos, salvo não estamos. Né? As elites estão todas a salvo. Né? Veja que a carta de 88, como todas essas cartas constitucionais, mas a brasileira é impressionante, porque ela é muito longa, e essas cartas que nascem nessa primeira onda que eu falei, de regimes autoritários, ainda há a presença do ditador ainda muito forte no debate constitucional. Então são cartas que abarcam e acomodam dentro de si tanto as promessas progressistas para frente, como todos os privilégios do passado. E a nossa carta é desse jeito. Então você tem uma tensão ali dentro, que é a tensão daquele momento de transição. Né? Eu dou esse exemplo, Plauto, te cortando rapidinho. Nas nossas aulas, o Supremo é um grande curso preparatório para as carreiras de segurança pública, e eu tenho uma aula nesse sentido, e é impressionante, a gente tem um capítulo da segurança pública que é um total de um artigo, que só fala sobre organização, como é que as polícias vão se organizar, mal redigido, paupérrimo, que é o artigo 144, e eu em aula eu falo exatamente isso que você falou. Como é que você vai colocar todo mundo que foi perseguido pelo regime militar, que estava ali fazendo a Constituinte de 86, 87, 88, na verdade, como é que você queria que esses caras falassem profundamente como vai ser a segurança pública? Eles queriam relegar essa parada de segurança pública a um segundo plano mesmo. E está aí o caos da segurança pública no Brasil há 3, 4 décadas, né?
Não, e veja que esse caos também é consequência dessa mentalidade de tirar o debate social do parlamento e transmutá-lo em debate jurídico, como aborto. Aborto é um problema social, não é um problema legal. Né? Veja que usar o processo penal medieval, ineficaz, como ferramenta de contenção social, quando sabemos que a educação é uma ferramenta de contenção social muito mais eficaz, é violenta igual, o processo de educar seres humanos, e veja que o que era uma prerrogativa da família, o Harari conta isso muito bem em Sapiens, né? Essa prerrogativa da família não é à toa que o Estado te obriga tirar o seu filho da escola, ver se você não tem punição. É o Estado que educa, e educa justamente para que esses valores possam ser inculcados na esperança de que tenhamos aí a manutenção de um certo pacto republicano. É o Estado que cuida do que a família cuidava, da Previdência. É o Estado que cuida quando você fica doente ou seguro, é aquilo. A família sai desse debate e o Estado toma de conta. Mas veja, Bruno, que mesmo assim, parece que não conseguimos aprender, porque querer usar o processo penal como ferramenta de contenção social é algo que realmente eu tenho muita dificuldade de entender. Perfeito. Excelente. E você falou de um ponto que eu acho que merece um podcast, viu, Carol? Que é a educação no Brasil em 2021 e 2022. Pode abrir academia, pode abrir restaurante, pode abrir bar, pode abrir templo, mas ninguém está discutindo a abertura de escola, a vacinação de professor. Assim, cara, eu como professor, isso dói meu coração, nós estamos gerando um gap educacional gigantesco para crianças e adolescentes no Brasil, impedindo socialização. Isso devia estar assim na ordem do dia, sabe? Meu irmão, não tem que discutir, desculpa, cara, olha, templo ok, pode ser importante para uns, para outros não, boteco aí, pô, isso não é serviço essencial, nunca foi, mas academia tá lá, atividade física você pode fazer em vários lugares que não na academia, então é muito lobby, ninguém está escutando, gente, o mais importante que são as escolas, cara, quem tem filho pequeno, eu estava pensando hoje com a minha diarista aqui, hoje é dia dela vir aqui em casa, cara, a filha dela estuda numa escola estadual, a menina tem 9 anos, ela está praticamente há um ano sem aula, e umas atividadezinhas ridículas. A gente que tem filho, às vezes, em escola particular, a gente não tem dimensão do que está acontecendo para quem depende de ensino público no Brasil. É como se fosse uma greve eterna, e manda lá uns exercíciozinhos. Cara, a gente precisa muito discutir isso, colocar a luz nesse assunto, sabe? E não só isso. Veja, eu tenho um filho de 3 anos e meio, e romper, que foi para a escola durante 1 mês. Para que eu, como educador, você não sabe o que eu sangrei por dentro, Bruno, Chiquinho, quando eu tive que romper o contrato, quebrar o contrato com a escolinha dele, escolinha primária. Ele agora vai voltar nessa semana, que meus sogros e a bisavó e uma tia, que são os núcleos que a gente tem contato, nessa quarentena em que a gente se impôs, todos vacinados, ele agora vai voltar a ter homeschooling. Mas veja que, e aí Gilberto Freire encaixa muito bem nisso, né? A educação formal é só um papel da escola, o outro é saber se conversar, fazer laços, estabelecer laços. Esse talvez para mim seja o principal, o papel número 1 da escola. E veja, Bruno, e aqui para concluir essa questão da educação, porque isso é uma questão muito cara para mim, ninguém tem dúvida, né, que em 1933, porque eu vejo o tamanho do buraco que a gente está, ninguém tem dúvida que em 1933, quando Hitler ascende democraticamente ao poder, ninguém tem dúvida que ninguém nega ou duvida que a Alemanha entregava educação de qualidade aos seus cidadãos. E aí o que nos acende o farol é que nem isso a gente entrega, porque não basta somente uma educação de qualidade, é preciso uma educação que gere e fomente debates que possam gerar a consciência de que eu posso escolher o meu lugar no mundo sem escolher o outro. Essa educação não basta com educação de qualidade. Esse papel da educação, de gerar esta consciência de que eu posso, de que se forme cidadãos que estejam prontos a escolher o seu lugar no mundo sem escolher o outro, é para mim o principal papel da educação. E como estamos longe disso, meu amigo? É um grande. Acho que, na minha visão, a galera fica discutindo economia, etc. Na minha visão, como professor, o grande trauma dessa pandemia vai ser uma geração que simplesmente não estudou. 1 ano de atraso
né, nessa geração inteira. Isso vai repercutir no ensino superior daqui a pouco, já está repercutindo, já está diminuindo o número de ingressantes no ensino superior. Isso vai gerar uma evasão escolar, isso vai gerar uma evasão como já está gerando no ensino superior. No ensino de base, nós vamos ter meninos com mais dificuldade dessa experiência interpessoal. Eu tenho uma cunhada que é dona de escola de maternal, ela conta que as poucas vezes que voltaram agora, tem alguns meninos com muita dificuldade de interação, de aceitação, de fazer essas trocas. Enfim, esse é um episódio à parte que nós temos que trazer, viu, Chico? Somos professores e não podemos negligenciar a educação nesse momento. E vamos agora àquele momento final que todo mundo gosta. Chiquinho, o que você trouxe para a nossa Dica Suprema? E vamos lá, eu trouxe aqui 2 livros, eu sei que os membros do Supremo Cast só têm direito a uma recomendação, mas, na verdade, são 2 recomendações sobre o mesmo autor, os 2 livros do meu querido Plauto. Tenho certeza que os 2 serão de muito interesse para os nossos ouvintes. O primeiro, olha só, Pesquisa Sociojurídica, Novos Paradigmas de Pesquisa Sociojurídica. Nesse livro, que me ajudou muito no meu mestrado, inclusive, Plauto ensina a pesquisar, ensina temas básicos de como se fazer a metodologia de pesquisa, um roteiro básico apontando os erros mais básicos do pesquisador nas áreas jurídicas e também nas áreas humanas, com uma didática ímpar, como o Plauto sempre teve como jurista e como educador. E a segunda recomendação, um livro um pouco mais literário, Cartas a Gualeguaychú. Esse livro também do Plauto foi escrito a partir da compilação de uma coluna mensal que ele escrevia em suas viagens para a Argentina. E são todos textos que demonstram uma certa inquietação de um jurista para com o mundo, não só o mundo do direito, como também inquietações com relação à sociedade contemporânea e ao papel do indivíduo dentro desse contexto. Textos como Vamos matar o criminoso? Interrogação. É o meu favorito, inclusive. A insustentável leveza do ser, Muros e Medos. Enfim, é sempre um deleite ler o que o Plauto escreve. Inclusive, ele oferece o livro Novos Paradigmas da Pesquisa Sociojurídica, não é, Plauto? Para os nossos ouvintes, através do formato e-book. Vamos saber como procedimentalizar este download, mas eu realmente recomendo para todos aqueles que querem se tornar pesquisadores ou que já estão dentro do campo do trabalho acadêmico. Essas são minhas dicas. Ótimo, Bruno. Perfeito. Muito obrigado, meu querido amigo. Super anotadas. A ideia é que se possa ter acesso livre. Ô, Plauto, então já vamos com você. Qual que é a sua dica suprema? E já explica para a gente como a gente faz para baixar esse e-book aí. Esse e-book eu disponibilizei para o professor Chiquinho e que vocês possam distribuir da forma que for mais interessante dentro do contexto do curso supremo. Vamos colocar no blog, tá, Carol? Galera, pode ir no nosso blog, que já vai estar lá para vocês, tá? Carol vai providenciar a disponibilização desse e-book aí através do blog.supremotv.com.br. Mas diga lá, Plauto, o que você trouxe para a gente? Estou curioso pelas suas dicas. Eu trouxe 2 dicas, só que uma delas vem num combo. Essa primeira dica aqui, e o Chico Buarque vai provavelmente me matar de tornar isso mais público ainda, ele, durante mais de 2 décadas, teve esse dicionário analógico, e ele foi no Rio de Janeiro e comprou os sebos todos e levou para Paris, os 4, 5 que tinha. Depois descobriu que João Baldo Ribeiro também tinha um antigo velho, né? E esse dicionário é maravilhoso, porque ele une as palavras não por sinonímia, antonímia, mas por analogia. Então, Dicionário Analógico da Língua Portuguesa, de Francisco Ferreira Azevedo, é recém-lançado agora, com prólogo do Chico Buarque de Holanda, que se mostrou invadido. Ele falou que se sentiu que se abriram um guarda-roupa e o quarto de casal dele. Ele fala isso no prólogo. Isso é uma edição agora de fevereiro deste ano. É um dicionário incrível. Eu não consigo mais
escrever sequer uma petição, não só minhas crônicas. No contexto do que estávamos tratando, e essa questão da pesquisa empírica, eu recomendo esses 2 livros que eu acho que são um combo muito importante. Um deles, do professor argentino, que eu tenho a honra de ter como meu coordenador do doutorado, Jorge Berchoc, que ele fala da independência da Corte Suprema, ele fala da Argentina, através do controle de constitucionalidade. E é uma pesquisa sócio-jurídica com páginas e páginas e páginas assim de dados, explicando como ele chegou naquelas conclusões. A outra é um estudo que influenciou bastante a minha linha de pesquisa, que é justamente este livro, Rumo à Juristocracia, do professor Hans Hirschel, da Universidade de Toronto, e é um professor que analisa essa segunda onda nesses 4 países, Canadá, África do Sul, Nova Zelândia e Israel, e as razões dessa constitucionalização moderna e as suas consequências, e chega nessa conclusão de que o constitucionalismo falha em cumprir as suas promessas declaradas, como também falha o nosso direito processual penal, que se esconde declarando que socializa e evita violência, quando na realidade, numa lógica maluca de tentar incluir excluindo. E nós sabemos que nunca, nem de longe, nem do começo, quis cumprir seus objetivos declarados, e que na realidade é usado de uma outra forma em nossa República. Ele também chega nessa conclusão com dados, não é opinião por opinião. E para mim isto é fundamental. Esses 2 livros são marcantes. Anotados, vou comprar hoje ainda. Assim como o dicionário analógico. Carol hoje está com a oscilação da internet dela, não sei nem se ela está travada ali, parece que ela travou mais uma vez. A Carol hoje está, a operadora dela não colaborou com a gente, está vendo? A Carol caiu. Então, para finalizar aqui, eu indico, não sei se vocês 2 assistiram, um filme que está indicado ao Oscar de melhor filme, ao Oscar de melhor ator. Eu vi no final de semana passado e achei maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. É um filme que eu quero, daqueles que você fica pensando até no outro dia de manhã, sabe? The Sound of Metal, que é o som do silêncio. Tá na Amazon Prime. Gente, vejam esse filme. Eu tenho uma mãe... baterista, né? Do baterista. Eu tenho uma mãe que é deficiente auditiva, a minha avó é deficiente auditiva também, nunca falei isso no Supremo Cast, então eu tenho desde criança, né? Não chego a ter uma linguagem de sinais, mas é uma linguagem de leitura labial e etc. com elas. Minha mãe está até aqui em casa hoje, passando uns dias aqui comigo, e é uma comunicação muito, muito mais complexa, porque você tem que respirar, esperar a pessoa olhar para você falar lentamente, para você elevar o tom de voz para falar com a pessoa e ela te compreender. E esse filme, a mim, me tocou demais, eu fiquei muito feliz que eu assisti ele sem saber que era indicado ao Oscar. Depois eu fui puxar, não quero conhecer mais sobre esse filme, e vi que ele é indicado ao Oscar agora de 2021, ele é um filme canadense, e o ator, Carol, você que gosta de filme, você vai ficar apaixonado, o cara dá um show de interpretação, e é um grande exercício de alteridade, um grandioso exercício de alteridade, esse filme, The Sound of Metal, em inglês, O Som do Silêncio, em português. Carol, você voltou? Que bom que sua internet voltou. Sua dica suprema para a gente fechar. Inclusive, esse filme está salvo na minha lista, pretendo assistir no final de semana. A minha dica suprema é Como as Democracias Morrem. Leitura obrigatória para a gente entender o que está acontecendo no nosso país e no mundo. É uma leitura muito, muito gostosa, muito fluida. Então, com 2 dias, vocês leem isso aqui, tá, gente? Ó, pequenininho. Por favor, façam isso. Como as Democracias Morrem. Excelente. Recomendo também. E esse foi, então, o episódio número 70 do Supremo Cast. Professor Plauto, espero que você tenha gostado tanto quanto a gente. Já fica convidado a voltar novamente. O papo foi super interessante. Muito obrigado. Isso que agregou muito aos nossos ouvintes. Suas considerações finais? Muito obrigado, professor Chiquinho. Muito obrigado, professor Bruno. Muito obrigado, Carol. Obrigado a vocês que nos acompanharam nesse nosso debate, nessa nossa saga para entender o estado atual
das coisas de nossa República. Foi um prazer incomensurável. Eu já há muito tempo sonhava em participar do Supremo Cast. Eu creio que hoje, se não o mais, mas está entre os 2 mais falados e debatidos programas, digamos assim, lato sensu jurídicos do momento. É uma grande honra, muito obrigado, foi um enorme prazer. Aceito o convite para voltar no futuro. Chico, rapidinho. Plauto, a honra foi toda nossa. Eu sou suspeito para falar do Plauto. Ele é um grande amigo, uma das pessoas mais inteligentes que eu já tive o prazer de conhecer. As nossas conversas, às vezes a gente se liga para falar uma coisa específica, aí quando a gente despede, eu olho o tempo de ligação, 1h25, porque ele realmente é um poço de conhecimento. E eu tenho certeza que os nossos ouvintes gostaram muito, apesar de que se compreenderam, se sentiram um pouco inquietos com as nossas conclusões com relação ao estado da nossa democracia e a promessa não cumprida da constitucionalização de direitos, mas este também é o objetivo do Supremo Cast, colocar a mente para ficar um pouco inquieta, para sair do lugar comum, para sair da zona de conforto, e eu tenho certeza o Plauto fez muito bem. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado a Plauto, vocês. muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer te receber aqui. A gente precisava mesmo conversar sobre esses assuntos e pensar fora da caixa, né? Como o Chiquinho destacou aí, o papel do Supremo Cast é esse: levar informação com conhecimento e qualidade. Então, muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você, um grandíssimo prazer. Até a próxima. Valeu, galera. Até o 71. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço.